Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos então de volta para mais A Semana Política com Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo Partido Socialista, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD, e neste programa faz parte também Manuel Pisco, que ainda não está connosco, deve-se juntar, entretanto, no decorrer do programa. Este é um programa de análise das matérias da semana numa perspectiva municipal ou autárquica, com 3 autarcas. Manuel Pisco é Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU. O Ivan Gonçalves e o Nuno Matias já estão connosco, como disse há pouco. Cumprimento os dois. Bom dia. Bem-vindos a mais uma edição da Política Local. E por falar nisso, creio que disse mal o nome do programa ao início. A Semana Política é à segunda-feira. O Política Local é aqui que estamos. E temos 3 temas para o debate de hoje. O Governo prorrogou a concessão do comboio da Ponte 25 de Abril, à Fertagos. Sobre os incêndios, esta semana foi muito problemática e o país passou de um ano que poderia ser dos melhores nesta matéria para dos piores. E um terceiro tema, as eleições, o Presidente da República, sobre o Orçamento de Estado, o Presidente da República fez saber que quer eleições antecipadas se o Orçamento de Estado for chumbado. Vamos então para o primeiro destes 3 temas, sobre a prorrogação da concessão do comboio da Ponte 25 de Abril à Fertagos. Eu desta vez começo por Nuno Matias. Nuno, mais uma vez bom dia. Esta é mais uma prorrogação desta concessão, que já em 2019 foi prorrogada também pelo governo do PS, era na altura o ministro Pedro Nuno Santos que tinha a tutela das infraestruturas, e agora houve novamente uma prorrogação por 6 anos e meio, a empresa até queria 11 anos. São prorrogações explicadas com base no reequilíbrio financeiro do negócio. Em 2019 era porque o Estado tinha pedido ou exigido ao concessionário o cumprimento de obrigações que não estavam no contrato inicial, e agora temos uma nova prorrogação e vai-se adiando a realização de um novo concurso público, de uma nova concessão. Parece-lhe normal estas sucessivas prorrogações desta concessão? Bom, novamente bom dia a todos os ouvintes, ao Francisco e ao Ivan. Eu diria que, em teoria, será sempre normal, porque não nos podemos esquecer que desde a última situação de prorrogação da concessão, ainda feita pelo governo anterior, tivemos uma pandemia que necessariamente deverá ter alterado profundamente as condições de operação e de recuperação de resultados por parte da concessionária Fertagos. E, portanto, eu diria que, em teoria, e não conhecendo o dossiê em pormenor, por razões óbvias, apesar de tudo, parece-me que haverá aqui algum sentido para a decisão, e parece-me que não pode ter deixado de ter havido algum critério de exigência, uma vez que, como é público, a Fertagos pediu os tais 11 anos de prorrogação e foram contemplados apenas 6 anos e meio, que certamente foi a avaliação de estimativas e de projeção em relação a alterações de circunstâncias, e que, portanto, chegou aqui a um entendimento sobre aquilo que seria admissível face ao pedido formalizado de reequilíbrio, que lá está, parece-me que só com esta questão da pandemia, que afetou claramente o desempenho operacional de 2020, 21 e 22, haverá aqui algum racional. Mas acho que, sobretudo, nesta altura também há que fazer aqui algum balanço, porque estamos a falar de uma concessão que já tem algumas décadas, é um dos meios de transporte mais fiáveis que temos no país, mas ainda assim não há de ser perfeito, e parece-me
que neste momento em que, apesar de esta decisão ser tomada, há que projetar aquilo que de bom e de mau concessões desta natureza têm para podermos melhorar as futuras decisões, mas sobretudo melhorar ainda aquilo que é um verdadeiro sistema de transportes públicos que necessariamente a população deseja que seja mais eficaz. A Fertagos até é exemplar muitas das vezes na questão da articulação e cumprimento de horários, na capacidade de resposta do serviço, mas ainda assim, até pela articulação em rede, que é fundamental que os transportes públicos tenham para dissuadir o uso de veículos particulares, tudo isto numa altura em que agora se faz uma prorrogação ou uma nova prorrogação, é tempo de também começar a pensar já no futuro naquilo que é a articulação entre, seja a Fertagos, outros operadores de transportes ou de modos de transporte, para garantir que no futuro estes contratos de concessão também são exigentes do ponto de vista da articulação entre modos de transporte, articulação de horários e sistemas tarifários, para se melhorar tudo aquilo que é a experiência da utilização do transporte público e dissuadir a utilização do transporte individual. Portanto, dito e para concluir, parece-me que sim, fará sentido esta decisão. Acho que há que enaltecer o serviço que a Fertagos tem feito, certamente com algumas falhas, mas genericamente é das mais exemplares concessões de transporte público que temos no país, mas há que aprender com as falhas e tentar melhorar aquilo que são os processos de concessão que no futuro terão que ser projetados. Ivan Gonçalves, ia também passar-lhe a palavra relativamente a este tema, até com uma pergunta. Antes, só informar que Manuel Pisco se deve juntar a nós daqui a 10 minutos, foi o que informou, sobre o prolongamento da concessão à Fertagos. Ivan Gonçalves, o governo do Partido Socialista também autorizou uma prorrogação deste género em 2019, esta agora é até 2031, são 6 anos e meio. Há aqui pelo menos dois aspectos que eu acho que são de refletir. O primeiro é sobre se a Fertagos tem feito os investimentos que aparentemente são necessários, designadamente o de aumento do número de comboios por cada composição, para permitir, se não um aumento do número de utilizadores, pelo menos um maior conforto às pessoas que nas horas de ponta viajam nos comboios. E por outro lado, parece que salta à vista de que há aqui alguma descoordenação quanto à oportunidade entre as prorrogações destes contratos e o necessário investimento na extensão das linhas do metro. É sabido que o Estado português tem todo o interesse, e já disse ter vontade disso, tanto o governo anterior como o atual, de expandir as linhas do metro, tem que chegar à Costa da Caparica, tem até que chegar a todo o perímetro, digamos assim, do Arco Ribeirinho Sul, até Alcochete. Certamente que o modelo de financiamento passará por os privados ou pelo privado financiar uma boa parte, se não todo, esse investimento, e com certeza que isso implica haver uma concessão à medida desse negócio, desse modelo de financiamento. Ao haver aqui uma prolongação do negócio da concessão atual por mais 6 anos e meio, parece ser evidente que até 2031 não haverá o lançamento de um concurso público que inclua o investimento na expansão do metro. É isso também que lhe parece? E se é assim, isto é correto, ou era do Estado assumir que pretende ter um concurso público para financiar, ainda que depois com muito mais anos de concessão, para financiar o alargamento e incluir já algum eventual desequilíbrio financeiro do atual contrato nessa nova concessão? Bom, antes de mais, muito bom dia Francisco, bom dia Nuno, e também a quem nos ouve lá em casa. Eu diria que são dois temas que não precisam de estar obrigatoriamente ligados, ou seja, a expectativa que eu acho que todos devemos ter é que a expansão da linha do metro, com o concurso da expansão da linha do metro e até a sua concretização, especialmente até à Costa de Caparica, que é um troço que não é muito grande, que esteja concluída até 2031. Acho que é isso que devemos exigir,
até porque não há motivo nenhum para que isso não aconteça. E não me parece que esteja obrigatoriamente ligado àquilo que acontece, neste caso, a esta prorrogação. Esta prorrogação está fundamentada na questão da pandemia, fundamentalmente, naquilo que foi também alguma adequação do negócio, mas eu diria que há aqui toda uma nova realidade com a qual a rede de transportes se confronta desde 2019, que tem a ver com a baixa do custo dos passos sociais, que é uma medida que eu acho que foi muito importante na acessibilidade das famílias à utilização do transporte público. É bom recordar que uma família podia facilmente gastar 200, 300 euros no seu passe e que hoje em dia os custos não ultrapassam os 80 euros, parece-me que é muito positivo, mas teve um fator que é evidente, que é no transporte, naquele que era o mais caro, que era neste caso o comboio de afetados, nesta nossa rede de transportes na região de Setúbal, aquele que era o mais caro e aquele que tinha no qual havia mais dificuldade das famílias, acederem, houve aqui um aumento da procura que acabou por ser induzida também por esta baixa dos preços. A meu ver, é absolutamente positiva. A questão é que tem que existir alguma adequação. Houve há uns anos alguma alteração da composição das carruagens. A Fertagos o que assumiu foi que o conforto não era a prioridade, face à procura que existia. Retiraram alguns bancos e a viagem passou a ser feita para alguns passageiros de pé, e fundamentalmente estamos a falar, pelo menos naquilo que é a explicação que a empresa dá, no troço mais próximo da Ponte 25 de Abril, ou seja, a partir de Corroios, Pragal, até depois Lisboa. A opção que foi assumida foi levar mais gente, mas que as pessoas que existam menos lugares sentados. Bom, poderia ser toda uma outra discussão, mas aquilo que me preocupa relativamente a este prolongamento da concessão, que eu acho que é aquilo que nos preocupa a todos e que entronca na pergunta do Francisco, é que, paralelamente à questão do prolongamento da concessão, nós não temos nenhuma notícia do aumento da oferta, sendo que há questões que não se prendem só com a Fertagos, prendem-se também com as próprias infraestruturas de Portugal, etc., porque nós não estamos a falar apenas de carruagens, estamos a falar também da utilização das linhas e, portanto, as questões não são simples na relação com a Fertagos, mas ainda assim, quer dizer, pode ser acompanhado, ou pode existir um plano que envolva também esse aumento da oferta. Nós não temos notícia nenhuma desse aumento da oferta, não temos notícia nenhuma de qual é que é a posição deste governo relativamente à expansão para a Estação do Oriente, que é algo para a região de Setúbal, que é muito importante, é uma ligação que se pode fazer de uma forma muito mais rápida e eficaz à zona este da cidade de Lisboa, e também não temos não existe nenhuma indicação relativamente à posição deste governo face à construção ou não do apiadeiro de Valflores, o que também é uma reivindicação das populações. Eu aqui acho que há questões técnicas, obviamente, que têm que ser avaliadas, mas é pelo menos um tema que merece ser discutido. E, portanto, o prolongamento da concessão por si só, eu diria que nos diz pouco. Quer dizer, se existiu de facto um esforço adicional feito pela empresa durante a pandemia, eu admito que sim, admito que é preciso fazer contas, é preciso perceber se o prolongamento da concessão faz ou não sentido. Admito que sim, porque o tempo, não tenho dados suficientes para dizer se são 6 anos, 7 anos, 8 anos, o que quer que seja, o que é mais adequado. Eu também tendo a concordar com aquilo que o Nuno refere, que esta concessão até parece ser, do ponto de vista do utilizador, uma concessão que funciona bem e que fornece um bom serviço aos utilizadores. Agora, é preciso perceber também o que o Governo pensa sobre estes 3 temas, sobre a questão do aumento da oferta, que é uma evidência, que existe necessidade de maior oferta, e a questão da expansão da linha para o Oriente e a possibilidade também de construção do apiadeiro de Valflores. Confesso que não sei, e acho que é uma boa altura para também sabermos o que é que o Governo pensa fazer sobre isto.
Entretanto, devemos ter Manuel Pisco também connosco, ainda dentro deste tema, e eu vou aprofundar aqui um pouco daquilo que há pouco aqui deixei quase como esboço de uma tese de que com este prorrogar da concessão por mais de 6 anos e meio não teremos um lançamento de um concurso público que viabilize o lançamento das obras da expansão, da primeira fase de expansão, que é até à costa da Caparica, são 6,5 km, salvo erro, 6,6 km. Eu recordo que quando em 15 de julho de 2024, há 2 meses, foi assinado um protocolo entre o Metro de Lisboa, a Câmara de Almada e os transportes metropolitanos. Foi em 15 de julho. Esteve presente nessa cerimónia o ministro Miguel Pinto Luz, que é o ministro das Infraestruturas, e disse que com aquela assinatura, e vou citá-lo, eu diria que dentro de 5, 6, 7 anos podemos estar a pensar em obras no terreno e em material circulante adquirido. Ou seja, esta declaração do Ministro mostra exatamente aquilo que eu estava a dizer. Ele, com certeza, sendo Ministro da pasta das infraestruturas, não podia desconhecer que o acordo com a Fertagos já estaria feito, ou praticamente feito, para esta prorrogação, e fala precisamente num período de tempo de 5 anos a 7, para começar para podermos pensar em obras no terreno, como ele disse. Só em estudos, disse também o Ministro, que nos próximos 3 anos vão ser feitos os estudos e que devem ser apresentadas as suas conclusões nos próximos 3 anos. Portanto, isto bate exatamente com aquilo que eu estava a dizer, de que a perspectiva é de não haver concurso público antes do final de estarmos próximo do final desta nova prorrogação à Fertagos, e como é evidente, essa nova concessão, um novo concurso público deve ser acolher o modelo de financiamento das obras que são necessárias à expansão até à costa da Caparica. Estava também aqui a fazer um compasso de espera para Manuel Pisco entrar, deve estar a juntar-se a nós a qualquer momento. Nuno Matias, quer acrescentar mais alguma coisa, até em face daquilo que posteriormente já dissemos, posteriormente à sua intervenção? Dar nota de que, como é óbvio, o Ivan sinaliza aqui algumas questões que são relevantes e entram um bocadinho também naquilo que eu sinalizava como sendo fundamental que nesta altura também esteja em cima da mesa, que é, ao avaliar a atual situação contratual da concessão, há que avaliar quais são os passos seguintes, e há efetivamente investimentos que farão sentido. A questão do apiadeiro em Valflores já é uma ambição de há muitos anos da população, mas também a questão de necessariamente que tipo de oferta e articulação, porque, salvo erro, a questão da Fertagos não tem que necessariamente condicionar a expansão do Metro Sul do Tejo à costa da Caparica. Estamos a falar de um acordo de funcionamento em rede do metro ligeiro de superfície que não é a Fertagos, e que, portanto, pode ser desenrolado um processo em paralelo que garanta que a expansão acontece tão rápido quanto possível. Aliás, eu diria que, para além da questão da costa, há que estudar não só aquilo que era o modelo de expansão original para ter uma rede resiliente que garanta capacidade de resposta à procura e às necessidades que, lá está, acrescenta em rede, que vai articular naturalmente com a Fertagos, porque o Metro Sul do Tejo cruza com a Fertagos na estação do Pragal, e portanto faz sentido que neste momento em que se está a pensar também o aumento da oferta, seja através daquilo que é a rede do metro ligeiro, seja aquilo que é a sua articulação com a Carris Metropolitana, seja aquilo que sejam os investimentos que possam ser realizados para melhorar também a capacidade operacional da Fertagos. O Ivan estava a sinalizar, e é verdade que em dado momento houve ali alguma reconfiguração das carruagens, passando a ter menos lugares sentados, para que com isso pudessem acomodar alguma procura, mas há também que repensar isso, ou seja, de que forma é que a concessionária pode melhorar também a oferta,
garantindo que aquilo que felizmente não tem tido grandes razões de queixa por parte dos utentes, apesar de tudo, possa melhorar e reforçar a sua articulação com outros modos de transporte. Ivan Gonçalves, não sei se quer acrescentar alguma coisa, se não passamos para o segundo tema, sem prejuízo de depois, quando o Manuel Pisco entrar, ainda poder dizer alguma coisa sobre isto. Eu ia... Sim, eu acho que podemos avançar. Acho que há alguns temas em que nós precisamos de perceber qual é que é a posição do Governo para também podermos ter opinião sobre ela, de facto. Sobre o segundo tema, são os incêndios que marcaram esta semana e, sobretudo, marcaram este ano, em termos políticos e não só. Estávamos num ano, quanto a incêndios, que era dos melhores dos últimos anos e apenas numa semana, com a quantidade de área ardida e até o número de vítimas, passámos a ter um dos anos mais negros novamente nesta matéria em Portugal. Há aqui diversos aspectos que ficam colocados em causa, os nossos meios, a nossa capacidade, as políticas públicas, até a postura dos políticos relativamente ao combate ao incêndio e àquilo que foi dito sobre esta matéria. Eu começava desta vez por Ivan Gonçalves. Como é que olha para o que tivemos esta semana quanto a incêndios? Acha normal, tendo em conta o clima português, a nossa natureza enquanto país mediterrâneo, isto é normal que aconteça? Respondemos bem? Os políticos estiveram bem? Qual é a sua avaliação? Bom, eu acho que antes de mais há aqui muito a lamentar, nomeadamente não só em termos de perdas materiais, mas fundamentalmente em termos de vidas humanas, e essa nota eu não quero deixar de dar e de lamentar que mais uma vez tenham morrido pessoas a combater incêndios em Portugal. Combater, enfim, já tivemos também vários casos em que a questão nem é de combate, são vítimas que são apanhadas e fogos que são cada vez mais intensos. Eu acho que há aqui vários temas que me parece que ser importantes nós abordarmos. Um deles é que, e não quero deixar de começar por aí, é que é evidente que há uma alteração daquilo que é o nosso clima, que tem efeitos práticos e que se traduzem em incêndios cada vez mais violentos. Nós em 2017 tivemos dois fenómenos, primeiro o downburst na zona do Pedrógão em junho e depois o rescaldo de uma tempestade que passou ao largo do país, que motivou também uma série de outros incêndios, muitos focos de incêndios em muitos locais, tal, com alguma semelhança com aquilo que se passou este ano, não permitiram que fosse feito o seu combate em todos os locais, porque são tantas ignições em um local tão disperso que torna o seu combate muito mais difícil. Eu acho que desse fator nós não podemos fugir e temos que nos procurar adequar àquilo que é este novo normal, se assim quisermos, que não é normal, mas esta nova situação em que o país viverá. Depois, mas é assim como já era em 2017, e eu também tenho que dizer que o que é lamentável nós vermos os mesmos protagonistas que em 2017 aquilo que procuravam era tirar dividendos políticos da tragédia, agora encararem esta tragédia como sendo um fator absolutamente inevitável e fruto da natureza. Mas enfim, esse é outro tema. Depois há obviamente aquilo que é a gestão da nossa floresta, que eu acho que tem que ser repensada e tem que ser repensada com coragem política. É que, ao contrário daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer, uma declaração absolutamente infeliz, absolutamente populista, com alguns toques que já nos tem vindo a habituar, mas quando nos vem dizer e quando vem a atribuir estes incêndios a mãos criminosas, etc., num discurso que se aproxima muito àquilo que nós vamos ouvindo às vezes em pessoas menos informadas destes fenómenos, mas que não é digno de alguém que ocupa o cargo de Primeiro-Ministro como ocupa Luís Montenegro. Mas aquilo que é preciso ser feito, ao contrário da coragem política, ou da suposta coragem política de ir atrás de uns supostos criminosos que ateassem estas 3 ou 4 mil ignições por dia, aquilo que para aquilo que temos que ter coragem política, que o país tem que ter coragem política, é para fazer uma verdadeira reforma da floresta e para garantir que não existe matéria combustível
todos os anos ser queimada nestas proporções, ou todos os anos, ou ciclicamente, não é todos os anos, porque a verdade é que acaba num sítio onde existe um incêndio, se voltamos a ter um incêndio uns anos depois e toda a gente percebe que vai existir porque é o tempo da matéria combustível ir crescendo. E, portanto, não sei se é através da responsabilização dos privados, se é através da obrigatoriedade de fiscalização por parte das autarquias, se deve ser feito a nível do Estado Central. Sobre essa parte acho que existem vários modelos que podem funcionar. Aquilo que me parece é que tem que existir uma responsabilização para que a floresta não esteja no ponto em que habitualmente está. E, portanto, quando estes incêndios se dão, quando estas ignições se dão, e parece-me que elas serão mais ou menos inevitáveis ciclicamente, que depois não encontrem terreno fértil para avançar desta forma. Porque não é, obviamente a prevenção é o que é feita da forma que pode, aliás, a prevenção não, a resposta ao incêndio é feita da forma que pode ser feita, mas parece-me que é evidente que onde nós temos que atuar é ao nível da prevenção, porque nós podemos duplicar o número de bombeiros, nós podemos duplicar o número de meios, não há, o número de meios que seria preciso para conter uma tragédia deste género, da forma como ciclicamente acontecem, me parece que seja praticável, sem prejuízo de poder existir uma melhoria da forma como estes fenómenos são combatidos, até ao nível da profissionalização de quem os combate, etc. Mas parece-me que há aqui vários pontos onde é preciso coragem política para atuar, nomeadamente ao nível da responsabilização dos donos do terreno, das autarquias, do Estado Central, enfim, acho que aí, como já disse, há várias formas de nós podermos fazer, mas é preciso atuar para nós não termos ciclicamente situações que estão absolutamente fora de controle, e há vários países que lidam com incêndios pela sua posição geográfica, pelo seu clima, e que ao longo dos anos foram conseguindo desenvolver estratégias para os tornar, não é para deixar de existir incêndios, porque isto não vai acontecer, mas é para os tornar cada vez menos perigosos para as pessoas e para os bens materiais. Depois há uma nota, só mesmo para finalizar, que me parece que é evidente, que é a péssima resposta que a senhora Ministra deu, e enfim, parece já um pouco um modus operandi deste governo, que não deixa de ser um bocadinho caricato, mas já com a fuga dos prisioneiros de Vale dos Deus, a senhora Ministra esteve vários dias em que não se pronunciou, e quando se pronunciou foi para dizer mais ou menos o óbvio, ou seja, que ia fazer um inquérito, podia ter dito no dia a seguir, e desta vez temos uma Ministra que esteve absolutamente desaparecida. E eu recordo-me, não foi assim há tantos anos, daquilo que se passou em 2017. Em 2017 a responsabilidade era do governo, a responsabilidade era da Ministra, aliás a Ministra demitiu-se por causa desses mesmos fogos, o que contrasta com aquilo que se passa hoje em dia, que parece que o governo não quer assumir responsabilidades políticas por nada e não quer sequer ter nada a ver com o assunto. A senhora Ministra esteve verdadeiramente desaparecida e em silêncio durante uma série de dias, o que eu acho que foi uma imagem péssima. E, portanto, talvez a maior conclusão Ivan Gonçalves, que nós possamos... pegamos precisamente vou terminar. Nessa deixa. Mas só para dizer o seguinte... Houve aqui um corte. Destes fogos é que se calhar... É que os fogos de 2017 foram responsabilidade da má gestão florestal, do clima que se vive em Portugal, ao contrário daquilo que foi dito em 2017, porque parece que agora as mesmas pessoas entendem coisas diferentes sobre o mesmo tema. Nuno Matias, como é que quer comentar este caso, os incêndios, este tema, e responder também ao que disse Ivan Gonçalves sobre a resposta do Governo e designadamente da Ministra da Administração Interna? Bom, em primeiro lugar, acompanhar os lamentos que o Ivan sinalizou, porque, como é óbvio, a tragédia da perda de vidas humanas associadas a fenómenos desta natureza é sempre uma tragédia. Neste caso foram 7 vítimas mortais, das quais 4 bombeiros em serviço. E portanto há que lamentar e também homenagear todos aqueles... 7 vítimas mortais, na contagem que o Governo assumiu com base nos números do INEM, serão 5 vítimas mortais, porque há 2 que não integrarão os critérios para serem consideradas diretamente decorrentes dos incêndios.
Eu baseei-me naquilo que foi a avaliação geral de situações que ocorreram relacionadas, apesar de ter havido situações de infeliz perda de vida por questões súbitas, mas terão alguma ligação indireta, mas há que homenagear quem deu resposta, e aí permita-me a primeira discordância com o Ivan, que é a questão de houve ou não houve resposta do governo atempado, porque eu recordo-me de ver membros do governo logo no primeiro dia das ocorrências a assumir responsabilidades e a falar ao país. Agora, eu também concordo com o governo quando se diz, bom, numa altura crítica, e foi uma altura crítica, e já lá vou chegar a essa fase, numa altura crítica não se faz política espetáculo a não ser com comunicação institucional, a dar informação institucional, e ela foi feita numa altura onde está tanta gente e houve meios mobilizados como nunca no passado para dar resposta a algo que começou no domingo passado. Nós estamos hoje, ainda menos de uma semana passada, a fazer um comentário de uma situação extraordinária, de uma situação altamente preocupante, e aí concordo com o Ivan, nós estamos num quadro climático diferente, com fenómenos extremos que nos devem preocupar e para o qual devemos preparar, por um lado, a prevenção e, por outro lado, os meios de resposta, e sabendo nós que, e como o Francisco estava a dizer e bem, nós tivemos aqui uma situação de repente que correspondeu a quase o triplo da área ardida até à semana passada, em 2024, e portanto aqui a questão é, Portugal tem que se preparar, como outras zonas do planeta já começaram a sentir há alguns anos esta parte, estes fenómenos extremos, com velocidades do vento bastante mais significativas, onde há que preparar a prevenção, se calhar de uma forma ainda mais robusta, e preparar os meios de intervenção a pensar nestes fenómenos mais extremos do ponto de vista climático e até os métodos de combate, porque infelizmente aquilo que percebemos é que as vidas humanas que se poderão ter perdido também teve um bocadinho a ver com o facto de se calhar temos que ter algumas abordagens diferentes em alguns casos, e até para prudência e segurança dos bombeiros que necessariamente estão a fazer aqui um serviço público que nós não podemos nos cansar de homenagear, e os bombeiros têm aqui um papel fundamental, mas temos que também abordar estes fenómenos com o facto de eles serem mais agressivos e temos que nos preparar para o combate de outra forma. Dito isto, sobre a parte política, Nuno Matias, ia precisamente recentrar aqui o tema. É exatamente isso que eu queria dizer. Certo, mas deixe-me só fazer aqui um parênteses para dizer que o Manuel Pisco já está aqui entre nós, cumprimentá-lo também. Bom dia, Manuel. Estamos a discutir os incêndios desta semana que levaram a que este ano fosse dos piores dos últimos anos em termos de área ardida e também de vítimas. Nuno Matias, quanto à resposta do Governo, à perspectiva política atual desta matéria, houve algumas críticas, designadamente quanto à resposta do Governo, que o Primeiro-Ministro, com a conferência que deu e as medidas que anunciou, terá contribuído para uma desfocagem à operação de combate, olhando mais para a parte administrativa ou para as respostas nos apoios às vítimas e à perseguição dos eventuais responsáveis. Temos também a crítica que o Ivan Gonçalves já aqui repetiu, de que a Ministra terá andado desaparecida. Eu recordo que um dos governantes, o Secretário de Estado da Proteção Civil, é ex-companheiro aqui do nosso programa, o Paulo Ribeiro, que é do Distrito de Setúbal, é o líder distrital do PSD, que se viu sempre atrás do Primeiro-Ministro e junto ao Teatro das Operações durante esta semana, mas também sem declarações, e o Nuno Matias ia precisamente fazer a sua avaliação ou responder a esta perspectiva mais crítica quanto à atuação do Governo. Não era uma questão de resposta, era uma questão de reflexão, porque lá está, este fenómeno extremo começou no domingo passado, foi anunciado previamente que poderia acontecer estas condições antes. Portanto, o Governo declarou a situação de emergência de forma atempada,
pediu imediatamente também apoio à União Europeia de forma atempada, ou seja, acho que não houve o mínimo de impreparação, nem o mínimo de falta de enquadramento da situação crítica por parte do Governo. Portanto, quando alguém critica, o Governo deve avaliar os passos concretos que foram dados, e aquilo que deve ser clarificado é que, ponto número 1, o Governo lançou o alerta antes da situação se desplotar, pediu o mecanismo de solidariedade europeu logo no início da semana, e portanto também não foi fora de tempo, e foi dando a informação institucional, e como referiu, quer o Primeiro-Ministro, quer a Ministra, quer o Estado de Estado estiveram no terreno e foram falando institucionalmente sobre as informações que devem ser passadas para a opinião pública, seja por um lado para clarificar a situação, por outro para enquadrar as respostas, e ainda para fazer o lançamento daquilo que possam ser futuras decisões. Agora, parece-me que lá está, desde domingo até hoje, passaram-se menos de uma semana, e tendo-se passado menos de uma semana, penso que não faria sentido, é a minha opinião, estar a fazer aqui uma política espetáculo como aquela que chegámos a ouvir, que foi a Ministra não me atendeu o telefone e depois parece que se chegou à conclusão que se estava a ligar para o número errado. E portanto, acho que há que perceber que há um tempo para, neste caso, fazer uma avaliação e uma comunicação e uma intervenção institucional, e acho que essa foi feita pelo Governo, e depois há que avaliar, efetivamente, face a estas condições extremas, o que é que nós temos que nos preparar na prevenção e na resposta para situações que temos que perceber que já não vão ser iguais. Vamos ter mais vento, vamos ter fenómenos climáticos mais extremos, vamos ter períodos de seca um bocadinho mais alargados, vamos ter situações em que, com baixa umidade, a propagação pode ser mais eficaz, e portanto temos que ter respostas para tentar prevenir estes fenómenos que possam causar danos materiais, ambientais e sociais às pessoas, e portanto estar a avaliar ao fim de 6 dias o Governo por não ter comunicado tanto, eu diria que o Governo anda bem em comunicar apenas o estritamente necessário, a reconhecer aquilo que possa haver de falha e a avaliar o que é que se pode melhorar para o futuro face a condições que são novas e extremas, e não vale a pena fazer política espetáculo, porque estar-se a dizer que ligou e afinal o número não era aquele, acho que não contribui para a seriedade que tem que existir nestes momentos onde a solidariedade também se vê na seriedade com que se aborda o tema. Nuno Matias, mas há mesmo aspectos concretos de críticas até da área de autarcas do PSD à conduta da Ministra, e, por exemplo, na conferência de imprensa em que esteve o Presidente da República, o Secretário de Estado, não se vê a Ministra, dá a ideia que há mesmo um desaparecimento, ainda que houvesse uma opção, uma estratégia do Governo de, ao contrário do que fez António Costa, que também foi criticado por se esconder atrás dos ministros da administração interna, serem eles que apareciam nestas alturas e o Primeiro-Ministro ficava na retaguarda. Aqui, mesmo que se siga a ideia de que há uma opção do Governo para ser o Primeiro-Ministro a liderar e a aparecer, porque tem outra capacidade, outro peso político e outra capacidade de decisão, e pretender ser ele a dar a cara diretamente, mesmo assim não se compreende que a Ministra não esteja ao lado e não acompanhe todo o processo juntamente com o chefe do Governo. Isso para si não é nada estranho? Não, o estranho seria se não houvesse nenhum membro do Governo a dar resposta ou a dar a cara. Tivemos o Primeiro-Ministro numa determinada altura, a Ministra noutra, o Secretário de Estado noutra. Eu vi no primeiro dia o nosso Secretário de Estado, como dizia o Paulo Ribeiro, aqui do nosso distrito, a lançar o briefing de informação da Proteção Civil, e portanto o estranho seria que nenhum desse a cara e nenhum participasse. Agora, se em dado momento aparece o Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado, se noutra aparece a Ministra, noutra aparece só o Secretário de Estado, bom, quer dizer, o importante é haver algum membro do Governo que não fuja às responsabilidades e que não deixe de dar a cara, e acho que isso aconteceu a todo o tempo, e com isto eu não estou a dizer que não possa ter havido alguma falha que se possa avaliar, porque lá está, estamos a falar de um fenómeno que de repente teve este impacto porque tem condições extremas, e para condições extremas temos que perceber onde é que há coisas a melhorar. Eu não estou aqui a tentar defender, a dizer que foi tudo perfeito e que correu tudo 100%. Agora, há que perceber
que para condições extremas temos que se calhar adaptar outras respostas e outras condições de prevenção. Agora, eu nunca vi nenhum membro do governo fugir às responsabilidades ou deixar de dar a cara. Se foram os 3 ao mesmo tempo, 2 de vez em quando ou 1 pontualmente, o importante é que nunca deixou de dar a cara. Manuel Pisco, bem-vindo também, bom dia. O primeiro tema já passou e já vamos aqui com mais de 40 minutos de programa, de forma que eu convidava a participar já nesta fase do debate sobre os incêndios em Portugal esta semana. O que é que gostaria de destacar? Bom dia, eu peço muita desculpa, mas desta vez foi mesmo a atrapalhação da minha parte e foi mesmo impossível estar, chego na reta final e faço aqui alguma participação com os telegramas, mas perseguo sobretudo aos ouvintes e aos companheiros do painel. Mas esta coisa, a perspectiva da discussão que estamos a fazer, que é a perspectiva no mainstream da comunicação social toda a Comissão fala, na situação extraordinária, anormal, extrema. O problema é que a perspectiva de abordar estas coisas e vê-las nesta situação que é extrema não é verdade. O problema é que isto é o normal. O problema é que isto não é verdade. Nós estamos quer dizer, antes dos incêndios, nós vimos em todo o mundo inundações brutais, enormes. O fenómeno é simples, o planeta está a aquecer. O aquecimento da atmosfera leva a maior evaporação nos oceanos. A escalote polar está a derreter, mas isto à vista desarmada, já não é uma suposição científica com poucas provas, estamos a assistir a isto. Os fenómenos extremos estão a ser o normal. Problema não é agora criticar se a ministra estava atenta ao telefone. A ministra pode ser um dos pontos fracos do governo, sim senhor, tudo bem, mas isso não interessa para nada. O que interessa é ver se há uma política de combate às alterações climáticas e de mitigação com os meios que temos, e não há. Isto não tem nada a ver com este governo só, é este governo dos anteriores. Ainda há poucos dias estava a ouvir num programa noticioso da televisão um responsável da Proteção Civil e perguntava-lhe, até aí que medidas, o que é que se faz? Não é só a questão da gestão patrimonial dos terrenos agrícolas, das zonas agrícolas, não é só a gestão fundiária com a gestão das florestas, não é só isso. É também medidas concretas de fundo. Qual é o governo que tem uma estratégia de mitigação das alterações climáticas? A sério, né? No governo anterior houve algumas coisas que vieram atrás dos fundos europeus e do PRR e desta bazuca e tal, e por aí algumas coisas, mas não há uma aplicação de meios. O país não tem dinheiro, ou nunca pensou em ter dinheiro para combater as alterações climáticas. Ainda esta semana, né, em Setúbal, uma maré viva. Uma maré viva foi quase a 4 metros de subida das águas do mar, 3,90 metros. Para 3,90 metros já houve ali umas ameaças com umas pequenas inundações na baixa da cidade. Setúbal, por exemplo, é uma cidade que está em grande parte da cidade ao nível do mar. Depois tem as zonas laterais que estão mais altas, mas a parte central da cidade está ao nível do mar. Qualquer maré viva já põe a cidade em risco. Nós não nos esqueçamos que aqui há 20, 30 anos atrás, olha naquelas 3 mandatos do governo do Partido Socialista, era todos os anos sistematicamente, várias vezes, toda a cidade inundada. E não era ainda, punha com a agudeza que agora se põe, a questão das alterações climáticas. Portanto, o problema é este, não é só gerir a floresta, não é só gerir a propriedade. Sim senhora, essas medidas administrativas precisam de ser tomadas e ninguém tem coragem para as tomar. Mas eu referi há pouco um responsável da Proteção Civil que dizia, estão-me a perguntar que medidas, olha, leiam os 2 documentos principais que há. Em 2005, grandes incêndios, fez-se o relatório da Proteção Civil, apontaram-se medidas, a seguir caiu aquele governo, suponho que era o governo do José Sócrates, na altura, caiu aquele governo, nunca ninguém mais quis saber das medidas. Em 2017 a mesma coisa, fizeram-se estudos, fizeram-se as propostas da Proteção Civil, as medidas e tal. O que é que implementaram? Houve lá aquelas barafundas com as atribuições, compensações às pessoas, compensações umas de favor do gente em tribunal e tal, mas medidas de gestão de fundo, parece que quase nada houve. E, portanto, enquanto nós andamos com isto à espera da sorte, que não se incendeie um pinhal ou um eucaliptal ou uma floresta, ou aquilo, para depois andarmos a andar a arranjar desculpas. Foi por isto, foi por aquilo. Não, é que não há política de fundo. Sim senhor, isso faz falta. A gestão da floresta faz falta e não existe. Não há gestão da floresta. A única gestão que há é a gestão industrial, da plantação de eucaliptos para, naturalmente, irem para a pasta de papel ou para quem faz a gestão do pinhal de forma industrial.
não há gestão rural da floresta, porque não se resolve a questão do património abandonado. Há um património rural abandonado que nenhum governo tem coragem de... Porquê? Porque esbarra imediatamente com o preconceito da propriedade privada. É isso. Aquilo que os países que têm feito alguns progressos nesta matéria têm que ultrapassar esse preconceito. O preconceito é uma afirmação ideológica, com certeza, porque também é um direito constitucional. Claro que é um direito constitucional, mas ao preconceito de não mexer numa vírgula, o mínimo da propriedade privada. A sacralização da propriedade privada é um prejuízo para a sociedade. Eu não vou dizer que a propriedade é um roubo, não chego a essa afirmação ideológica, não é isso. A propriedade é normal. A regulação da propriedade é que é exigível para a sociedade. O abandono das propriedades não é um direito de ninguém, porque o coletivo depois perde com esse abandono, e depois perde quando se chega aos desastres naturais, é aquilo que temos visto. Agora, a gente pode dirimir estas inculpações, é mais culpa do ministro, do primeiro-ministro e tal, parece que o protagonismo estava destinado ao primeiro-ministro quando andou lá de barco, lá no outro acidente do helicóptero, ali, parecia que estava a tomar o comando das tropas, não é? E aparentemente o governo quer dar o protagonismo ao primeiro-ministro, quando bem que tem, mas isso é irrelevante para a questão de fundo. Há política de fundo para o ambiente. Não há agora a política de guerra, não é de ambiente. Nós estamos aí com a Europa toda virada para as políticas de mitigação da crise ambiental, não é? Agora não, essa política acabou completamente. O carbono, isso acabou. Agora é preciso canalizar dinheiro para armas, para fazer guerras. E é nessa fase que estamos. E com a fase de fazer a guerra, a todo custo, e espalhá-la, não há meios para ir a fazer defesa do ambiente e mitigar alguma coisa, algumas medidas que nos protejam daquilo que é óbvio está na frente dos nossos olhos. Este desgelo, este aumento da temperatura que todos os anos tem um mês de recorde em relação aos anos anteriores e aos tempos em que há registro, mas isto já está a passar de moda tão rapidamente enquanto as tiros e as bazucas e andam aí a disparar, enquanto estamos a alimentar a indústria do armamento, nós não queremos saber do clima. Este é o ponto perigosíssimo em que estamos neste momento. E a ideia principal da intervenção do Manuel Pisco, e com isto passamos então para o terceiro e último tema do programa de hoje. Francisco, deixe-me só... Sim, de forma telegráfica, Ivan, por favor, para termos tempo. Sim, não, é apenas para dizer porque, obviamente, a propriedade privada é um direito constitucional e aqui também, mas há outros direitos constitucionais que também têm que ser preservados e que têm mais valor do que o direito à propriedade privada. Agora, não é verdade que não tenha sido feito nada neste campo. O anterior governo até antecipou as metas da neutralidade carbónica e procurou aprovou a questão da reforma da floresta. Aquilo que nós depois também temos nós temos um deputado que foi cabeça de lista pelo PSD, que na campanha eleitoral fez um discurso quase negacionista das alterações climáticas, o candidato de Santarém, que era o presidente da CAP, e portanto há de facto um problema com esta coligação de governo relativamente às alterações climáticas e àquilo que o país precisa de fazer. Até porque, e há uma nota que eu não quero deixar de dar, relativamente àquilo que o Nuno Matias disse, é que nós não vamos ter mais vento, nós não vamos ter mais umidade, ou menos umidade e mais temperatura. Nós já temos há muitos anos. Em 2017 já tínhamos, não passámos a ter agora. Portanto, este governo, aquilo que não pode dizer é que não estava preparado para isto, como Manuel Pisco dizia muito bem. Este é o nosso novo normal. E é preciso também, e até por comparação, ao contrário daquilo que foi referido também há pouco, ou pelo meio, quer dizer, o ex-primeiro-ministro António Costa, na noite em que existiu o incêndio de Pedrógão Grande, nessa noite esteve no centro de operações a controlar, a tentar perceber o que se passava, e na manhã seguinte estava em Pedrógão Grande a acompanhar aquilo que se passava, e não foi por isso, quer dizer, isso não dificultou nenhum dos trabalhos que foi feito, e quer dizer, termos agora um governo que nos vem falar de recato, na forma como isto é gerido, quando, como o Manuel Pisco lembrava bem, há uma semana ou duas estava o primeiro-ministro num barco, numa lancha, para ir ver a recuperação de cadáveres num acidente trágico de helicóptero, enfim, quer dizer, acho que não é possível comparar que isto seja um governo muito recatado na forma como gera este tipo de desgraças, não é? Vamos avançar. O Nuno Matias, porventura, quererá dizer alguma coisa, ou até o Manuel Pisco terão oportunidade nesta ronda que vai começar já a seguir sobre outro tema, e eu começava mesmo pelo Nuno Matias, sobre o Orçamento de Estado. O Presidente da República fez saber, indiretamente, através dos jornais, que convocará eleições antecipadas se o Orçamento de Estado for chumbado, e entretanto depois, umas horas depois, há cerca de 13 horas, veio dizer que acredita que PS e PSD
se vão entender e que vai haver viabilização do Orçamento de Estado. Nuno Matias, como é que interpreta estas posições, esta comunicação do Presidente da República? Isto é fazer os forcings finais para que o Orçamento de Estado possa ver a luz do dia? Bom, muito rapidamente, e antes de passar para a questão que me coloca, dar nota de que o PSD não é negacionista, nem ninguém do PSD é negacionista, e às vezes frases tiradas do contexto acabam por gerar más interpretações e este tipo de comentários que não têm adesão à realidade, porque o PSD tem bem a noção que as alterações climáticas não são um problema para o futuro, é um problema do presente e que, portanto, exigem respostas desde já. Em relação à questão que me coloca, eu acho que aquilo que o Sr. Presidente da República está a sinalizar é algo que vai na mente de todos os portugueses, porque eu acho que não há nenhum português esclarecido, com preocupação, que está preocupado com o seu dia-a-dia, com a sua profissão e com a sua atividade mas pessoal, Matias, mas há aqui alguma coisa de surpresa, porque até agora a ideia era de que seria mais provável haver governação em duodécimos e que o Presidente da República não estava nada inclinado para convocar eleições já. Que seria, Francisco, vamos lá ver. Mas e agora fica clara essa ideia de que o vai fazer, não é? O Presidente da República tem sempre a prerrogativa de, na interpretação que faz do cenário político e no desenrolar dos acontecimentos, tomar a decisão que entende mais adequada para o cenário. Agora, aquilo que me parece claro é que o Presidente da República está a procurar transmitir para a opinião pública, para os portugueses e necessariamente para os principais agentes político-partidários, aquilo que é o sentir do país. O país neste momento não quer eleições e quer sentir responsabilidade. Claro que isto responsabiliza todos, não responsabiliza apenas os partidos da oposição, responsabiliza também o governo, que tem que ter a capacidade de tentar chamar os partidos que assim tiverem disponibilidade e vontade para tentar encontrar pontos de entendimento para que o Orçamento de Estado para 2025, que me parece que toda a gente compreende a importância, possa ser aprovado e que se possa evitar um cenário que, se fosse essa a decisão, ou se for essa a decisão, passasse por haver uma gestão de duodécimos, sabendo nós que agora o Presidente terá anunciado que prefere a dissolução. Agora, temos que terminar, tenho que passar para o Ivan Gonçalves. Deixe-me só, então, numa frase, dar nota de que esperemos que exista sentido de responsabilidade, a começar nos partidos da oposição, que necessariamente não podem querer impor ao Governo tudo aquilo que é o seu programa, da mesma forma que o Governo também tem que os saber ouvir e saber acomodar as propostas. Ivan Gonçalves, a mim, com toda a sinceridade, parece-me que esta posição do Presidente da República se destina essencialmente à oposição, a procurar que a oposição viabilize o Orçamento de Estado, deixando bem claro que não está muito inclinado para não convocar eleições, que quer convocar eleições se não houver Orçamento de Estado, e depois acrescentando que Luís Montenegro não quererá um orçamento retificativo ou não quererá governar em duodécimos. Concorda com esta leitura? Também sente que isto é mais dirigido ao Partido Socialista? Concordo, mas deixe-me dizer o seguinte, eu não me quero pronunciar sobre se o Partido Socialista deve aprovar ou não aprovar o documento, porque eu acho que é preciso primeiro conhecer o documento e que fique aqui bem claro. Depois, quer dizer o seguinte, uma nota prévia, que é para também não existirem infabulações. Se Marcelo Rebelo de Sousa, quando era líder do PSD, aprovou os orçamentos do Partido Socialista, foi porque naquele momento todas as sondagens davam o Partido Socialista tinha 112 deputados e todas as sondagens o que diziam era que se houvesse eleições o Partido Socialista ficaria próximo de maioria absoluta, como teve em 1999 115 deputados, ou seja, um empate. E portanto, esse argumento que o próprio Presidente da República invoca, enfim, vale o que vale para quem tem alguma memória política. Depois, não me parece que se daqui retire nenhuma novidade face ao que o Presidente diz. Aliás, eu acho que ele deve ser coerente com a doutrina que criou em 2021. Não houve orçamento
dissolveu o Parlamento, em 2022 criou outra doutrina para a sua atuação, não é para a República, mas é para a sua atuação, que é, se o Primeiro-Ministro sai a meio do mandato, dissolve também o Parlamento. São doutrinas que ele próprio criou, acho que tem que as levar até ao fim. Portanto, aí também não me parece que haja nada de novo. Quanto à pergunta do Francisco, acho que sim, acho que esta é uma pressão que é feita sobre o Partido Socialista e mais, acho que é uma pressão que é inaceitável, porque se este governo existe, não é porque o Partido Socialista se comprometeu a apoiar o PSD, este governo existe porque existe uma maioria de direita no Parlamento, porque se nós retirarmos o Chega da equação, então existe uma maioria de esquerda no Parlamento. Portanto, não é isso que está em causa, há uma maioria de direita no Parlamento, que é aquilo que permite que este governo não caia, mas há uma maioria para aprovar as medidas mais importantes deste orçamento, o IRS jovem, a baixa do IRC, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PSD, o CDS, são todos a favor destas medidas. Portanto, não é o Partido Socialista que tem a obrigação de apoiar medidas que são medidas, deixe-me não há outra forma de dizer, neoliberais, desculpem o chavão, neoliberais, desregulação da nossa sociedade, sim, mas para terminar, e que na verdade são o programa político da direita, não é o PSD que tem que aprovar, não é o PS, desculpem, que tem a obrigação de aprovar estas medidas que são o programa político da direita. Manuel Pisco, sobre este tema, o que é que quer dizer e para concluir o programa de hoje? Em alguns segundos que restam, julgo eu. Minutos, tem aqui 2 minutos e meio. Apenas o seguinte: Marcelo, o Eleiçoeiro, seria o cognome mais apropriado para este Presidente da República se os Presidentes também tivessem cognomes como os reis, não é? Porque, de facto, era aquilo que o Ivan estava a dizer, e eu tenho dito isto muitas vezes, o artigo 187 da Constituição da República para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi interpretado à sua maneira pessoal. Um constitucionalista emérito como ele acha-se o direito de interpretar como é. Portanto, diz o 187 que deve nomear o Primeiro-Ministro tendo em conta os resultados das eleições. Tinha pela frente uma maioria absoluta. Não quis saber disso e fez eleições. Agora está a dizer faz eleições se não houver orçamento. Depois que faça, o resultado será idêntico, as eleições podem ser feitas, mas a noção de que existe que o povo, como todos dizem, eu julgo que toda a gente está a dizer a mesma coisa, o povo não quer eleições, leva-nos à pergunta, então, se não quer eleições já sabe o resultado, para que é que vão marcar eleições? Os argumentos têm que ter alguma coerência. Toda a gente sabe, Presidente, PSD, eu julgo que o PS também diz a mesma coisa, o povo não quer eleições, quer estabilidade. Então, se toda a gente sabe que o povo não quer eleições, para que é que vão marcar eleições? Já sabe a vontade do povo, se o povo votar, não é? É uma incoerência. Agora, na prática, os resultados não serão aparentemente muito diferentes, porque ainda não ocorreu um período suficiente para que o governo que está agora em funções ganhasse algum elan que lhe permitisse almejar a maioria. Não acontecendo isso, a maioria relativa em uma situação de empate é que se repete. Isso pode levar a condições, esperam talvez que o Chega vá esvaziar e vá naturalmente transferir votos, tornar possível a transferência de votos para algum... Manuel, agora que temos aqui só 10 segundos, pedia-lhe que concluísse. Eu acho que se tivesse que apostava que no fim vão-se entender de alguma maneira e vai-se dar mais um período para o governo governar com o orçamento que passe e provavelmente a meio do orçamento, da execução do orçamento seguinte, aí sim, conforme as coisas estiverem a correr de favor para o governo, poderá haver eleições. Se não tiverem a correr tão bem, será o Partido Socialista a pressionar para eleições. Isso é um passo seguinte. E com isto chegamos mesmo ao final da edição de hoje de Política Local, com Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Nuno Matias, aos sábados às 11 da manhã, com repetição aos domingos às 13 e também depois disponível no podcast. Boa semana a todos. Popular.